Bom dia, quinto ano B, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Rafael. O professor gostaria de desejar uma excelente quinta-feira a todos. E eu vou estar explicando a atividade de hoje, de língua portuguesa. Vamos lá então. Depois que vocês fizerem o cabeçalho no caderno, assistirem o vídeo da leitura, iremos agora para a atividade de língua portuguesa. Peguem no material de vocês, por favor, o livro Aprender Sempre. Não deixem de tirar a foto depois, na hora que terminar a atividade, e enviar para o professor. O que nós iremos fazer? Vocês vão colocar o nome nas páginas 53, 54, na página 55 e na página 56. Ok? O nome e a data de hoje, dia 2/9/2021. Lembrando que nós estamos no mês de setembro. Aulas 3 e 4, lendo um conto tradicional. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler um conto tradicional e elencar os principais acontecimentos da história. Precisaremos estar atentos a esses acontecimentos para reescrever o conto, tendo como narrador um dos personagens. O professor vai realizar a leitura do conto da Branca de Neve e os Sete Anões na versão dos irmãos Grimm. Durante a leitura, vocês vão sublinhar as marcas do narrador no conto. Branca de Neve e os Sete Anões. Então, pessoal, vocês vão estar lendo a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Vocês vão marcar as partes mais importantes, que é a marca do narrador, tá bom? Quando o narrador está contando a história, detalhando os fatos do que aconteceu, tá certo? Após a leitura das páginas, vocês vão lá para a página 56 e vão ter 4 exercícios para vocês fazerem. No exercício 2, está pedindo o seguinte: após a leitura e o compartilhamento das marcações feitas por vocês sobre o narrador da história, o que vocês observam, registrem no seu caderno. Então, pessoal, vamos então para a leitura. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou: pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Então, pessoal, vocês vão marcar, sublinhar as marcas do narrador. Lembrando que o narrador é aquele que está contando a história, tá bom? Ele não está presente aqui no conto e ele fala os detalhes dos acontecimentos, tá bom? Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz a uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passando um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo uma mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu e cada ano mais linda. E um dia o espelho deu outra resposta à rainha: a sua enteada Branca de Neve é agora a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou
um dos seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração da Branca de Neve, como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente, que afinal nunca fizeram mal a ninguém. Deixou-a fugir para enganar a rainha, matou o veadinho, tirou o coração e entregou a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte. Os animais chegavam bem perto, sem atacar. Os galhos das árvores sabiam Os galhos da árvore se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais, em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Então, pessoal, vocês vão continuar a leitura, tá bom? Do texto, e vocês vão sublinhando todas as partes importantes do que? Da história, tá bem? Para que depois ajudem a vocês a criar e fazer o reconto dessa linda história, tá bom? Na 2, então, tá falando para vocês, após a leitura, das marcações feitas por vocês sobre o narrador da história, o que vocês observaram. Então, pessoal, o que a gente pode observar? Que o narrador, ele conta com detalhes os acontecimentos da história, não é verdade? No 3 está pedindo, vamos imaginar que um dos personagens da história vai narrar a história do seu ponto de vista em seu caderno. Liste os personagens do conto. Aqui, pessoal, a gente pode estar respondendo nessas linhas mesmo, tá bom? Vocês vão colocar quais são os personagens do conto. Por exemplo, a rainha, a madrasta má, a Branca de Neve, os 7 anões, o caçador, os 7 anões, o príncipe. Esses são os personagens, tá bom? E vocês vão colocar em forma de lista todos os personagens desse conto. Na B, quem poderia narrar o conto da Branca de Neve e o porquê? Então, pessoal, essa história ela pode ser narrada por qualquer personagem, tá bom? Porém, depende da quantidade de cenas que ela vai participar. Pode ser mais simples ou elaborado. Narrar a história, isso porque assumir o ponto de vista do personagem exige do escritor do texto tomar especial cuidado com a coerência dos fatos. Aqui, pessoal, então, explicando novamente, vocês vão ler a história da Branca de Neve e dos 7 anões, vão grifar no texto, no próprio texto, os acontecimentos mais importantes, tá bom? E para que depois fique fácil na hora que a gente for mais para frente e recriar o texto, tá bom? No 4 tá pedindo assim: releia o trecho do conto abaixo. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve, ainda viva, resolveu agir por si mesma para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-se suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Em seu caderno, escreva como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado pela madrasta da Branca de Neve. Então, pessoal, vocês vão reescrever esse trecho no caderno de vocês, tá bom?
Coloquem a data de hoje lá debaixo do cabeçalho. Coloca o número da questão, né? Que é a questão 4. E vocês vão escrever que nem se a rainha estivesse contando. Por exemplo, quando entendeu que tinha sido enganado pelo guarda, fui até a floresta, pintei o meu rosto, coloquei um lenço na cabeça e fiquei irreconhecível. E disfarçada de velha mercadora, procurei pela mata a casinha dos anões. Quando eu achei, eu bati na porta e a Branca de Neve ingenuamente foi atender. Eu ofereci-lhe as minhas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Vocês perceberam que quando eu estou narrando a história pela visão da personagem, eu preciso colocar o eu, as palavras precisam ser que nem se eu estivesse contando. Por isso que fica: resolvi agir por si mesma, para que não houvesse no mundo uma mulher mais linda do que eu. Eu pintei o rosto, coloquei um lenço na cabeça, tá vendo? As palavrinhas tá querendo dizer, tá querendo mostrar que é a madrasta que está falando. Vocês precisam utilizar o eu em algumas partes do trecho para que dê a entender que é a rainha que está contando esse pedaço, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor. Um abraço bem apertado e uma ótima manhã.